Olá, pessoal, boa noite. Então, hoje a gente vai dar início, agora, à nossa quarta e última aula de primeiros socorros, da matéria de primeiros socorros. Então, hoje, nós vamos estudar algumas coisas, né? O que eu quero falar com isso? Estudar algumas coisas. Quero dizer que hoje essa aula vai ser um pouquinho mais extensa, certo? Nessa aula, a gente vai ver fratura, entorse e luxação, né? A gente vai ver queimaduras, eletrocução, hemorragia e técnicas de controle e lesões relacionadas ao meio ambiente, tá? Então, começando com fratura, entorse e luxação. Então, a fratura, ela pode ser definida como uma ruptura parcial ou total do osso e pode ter várias classificações de acordo com o lesionamento da pele ou não. Então, tanto pode ser uma fratura de osso exposta, como não, né? Com ou sem a lesão da pele. Mesmo sem estar com o osso aparente, o osso pode também estar fraturado. E aí, dependendo do estilo de cada fratura naquele osso, existe um nome, né? Por exemplo, esse primeiro, né? Existe a fratura transversa, quando existe os estilhaçozinhos, né? A fratura cominutiva, quando existe esse corte mais é, dessa forma, assim, né? Então, nós temos a oblíqua, quando existe esse zigue-zaguezinho do osso, é uma fratura em espiral, e a impactada ou comutativa, como o próprio nome já fala, né? É por meio do impacto, né? Então, por meio do impacto muito forte, o osso acaba fraturando dessa forma. E aí, nas fraturas, nós temos vários tipos de fratura, né? Fratura fechada, aberta e exposta, incompleta, patológica. A fratura que também tem a luxação. Então, o que seria uma fratura fechada? É aquela fratura mais simples, né? Aquela que não causa a ruptura da pele. Existe a fratura do osso, mas não existe a ruptura da pele. A fratura aberta ou a fratura também exposta, que é a mesma coisa, ela é aquela que é ferida na pele ou na membrana mucosa, em torno daquela fratura, se estende até o osso fraturado. Então, existe a interrupção daquela pele, né? Existe a exposição da pele, da membrana, em torno daquele osso que foi fraturado. A fratura incompleta, ela vai envolver uma ruptura, né, apenas em parte do perímetro do osso, como, por exemplo, também é chamada fratura em galho verde, né? Quando a gente pega um galho seco, por exemplo, que a gente quebra, ele quebra por completo, ele se separa, são duas partes agora, não ser uma. No galho verde, não, a gente até pode conseguir quebrar ele, mas ele não vai desligar por completo do outro pedacinho, né? Então, em vez de ele ser totalmente desligado, ele acaba acontecendo isso no osso, ou enfim, se fosse num galho também. Tá? Então, ele não se desliga do outro osso, ele apenas fratura sem se desligar. A fratura patológica é uma fratura que ocorre em uma área de osso doente, podendo ocorrer sem traumatismo ou queda. Como, por exemplo, as pessoas que têm osteoporose, pode acontecer também por um cisto ósseo, por uma metástase óssea, um tumor. Então, geralmente em idosos, quando existe a queda de um idoso no banheiro ou no quarto, que esse idoso tem osteoporose, geralmente acontece primeiro a quebra do osso e, por consequência, a queda. Então, por isso que é uma fratura patológica, porque não ocorreu devido à queda, ocorreu devido à patologia, como, por exemplo, a osteoporose. Então, primeiro aconteceu, por causa da osteoporose, a quebra do osso, e como quebrou o osso, o idoso acabou caindo, por exemplo, né? A fratura luxação é uma fratura que vai envolver a ruptura óssea e encontra-se também luxado, então removido de sua posição normal. Então, além de existir a fratura daquele membro, aquele membro vai estar fora do seu local, fora daquela articulação. Então, além de ter fratura, vai ter também a luxação, que a gente vai ver mais na frente o que seria essa luxação. A entorse é uma torção ou uma distensão brusca de uma articulação, além de seu grau normal de amplitude. Então, nós temos tipos de entorse: a inversão, a rotação e a eversão. A rotação, quando, por exemplo, a gente usa aqui o exemplo na foto do pé. Quando o pé ele torce para fora, né, dessa forma, é um tipo de entorse chamado de inversão.
Quando existe aquele giro no pé, né? Ou seja, é um tipo de entorse mais alto, vai ser chamado de rotação. E a eversão é o contrário da inversão. A inversão vira para fora, torcer para fora. Então, na eversão, o pé ele torce para dentro. E existem os graus, né, de entorse, 1, 2, 3. No 1 vai ocorrer apenas um estiramento, né, uma pequena rotura daquelas fibras, daqueles ligamentos, com pouca ou nenhuma instabilidade, certo? Articular. Então é algo mais simples, vamos por assim dizer, né? Existe apenas um estiramento, não existe nenhum tipo de instabilidade ou de desligamento, né? Então, existe apenas um estiramento ou uma pequena rotura daquelas fibras que são os ligamentos. Na entorse de grau 2 já vai ocorrer uma rotura ou até mesmo uma separação das fibras e dos ligamentos, gerando uma certa instabilidade, né, de forma moderada, naquela articulação. Já na entorse de grau 3, existe um rompimento total. Veja como é diferente. Existe um rompimento total e separação das fibras e ligamentos, além de uma grande instabilidade da articulação. Por que existe uma grande instabilidade da articulação? Porque existiu o rompimento total, né, dos ligamentos, das fibras, né? Então, existiu aquele desligamento por completo. Então, lógico que vai gerar uma instabilidade naquela articulação. Na de grau 2, existiu apenas uma rotura ou uma separação de algumas fibras, e na de grau 1 existiu apenas um estiramento daquelas fibras, daqueles ligamentos. Na luxação, acontece o desligamento, o desalinhamento das extremidades ósseas de uma articulação, fazendo com que a superfície articular ela perca contato entre as superfícies articulares percam contato entre si. Então, aqui na imagem, a gente pode ver, olha, uma articulação normal no seu ponto de origem e uma luxação anterior, né? Porque luxou, saiu do lugar para frente. Então, luxação anterior. Se saiu para trás, saiu do local para trás da articulação, vai ser uma luxação posterior. Então, luxação é justamente esse desalinhamento, é a retirada, a saída daquele membro do seu local, da sua articulação de origem. E aí, o que, que a pessoa que apresenta uma luxação, o que, que a gente pode ver, identificar essa pessoa que está com um membro luxado? A gente pode ter edema, deformidade e impotência funcional, né? Além da dor, porque essa vítima pode tentar querer mexer, se for o ombro, por exemplo, que está luxado, né? Então, ela pode tentar querer mexer, só que ela não vai conseguir, justamente porque não está na articulação, está desligado da articulação, e isso vai gerar dor, por consequência, edema, deformidade, até a impotência funcional. Ela não vai conseguir mexer. E a gente parte para as grandes queimaduras, né? As grandes queimaduras, elas são feridas traumáticas, tá? E elas podem ser ocasionadas por alguns agentes, como, por exemplo, térmicos, químicos, elétricos, radioativos. Quando a gente fala de térmicos, não é só a temperaturas quentes, a temperaturas altas, né? Mas também a temperaturas baixas, né? O gelo, por exemplo, o frio em excesso, ele pode causar algum tipo de queimadura, né? Então, o pessoal que tem aquela mentalidade de somente o fogo, somente as temperaturas muito altas que vão estar ocasionando a queimadura, saibam que isso não é uma regra, né? Então, além dos térmicos, né, como o frio, como o calor, também existem os químicos, os elétricos, os radioativos, que podem estar ocasionando as queimaduras. Então, esses agentes, eles são capazes de produzir calor excessivo também, né? E danificar tecidos corporais que vão acarretar na morte daquelas células. Vão causar ainda a destruição parcial ou total da pele, de seus anexos, e acometer, inclusive, camadas mais profundas, como tecido subcutâneo, músculos, tendões, ossos, né? Isso dependendo de cada grau de queimadura. Então, eu trago para vocês a classificação, né, das queimaduras, e a gente vai ter primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, certo? Então, a pele normal, como a gente pode ver, olha, a gente pode ver como que seria a pele normal, e aí a partir dela a gente consegue ver o que seria a anormal, né? Queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau. Na de primeiro grau, vai afetar somente a epiderme, sem nunca formar bolhas, tá? De primeiro grau. O que a gente vai encontrar numa queimadura de primeiro grau? A vermelhidão, a dor, o edema é o inchaço, né? E ela vai estar descamando entre 4 e 6 dias, certo?
Então, uma queimadura solar, por exemplo, porque foi para a praia, porque se bronzeou e esqueceu de passar o protetor solar, uma queimadura de primeiro grau. Né? Então, o que a gente encontra nessa queimadura? A dor, o edema, a vermelhidão, o eritema. Né? Então, isso a gente vai encontrar na queimadura de primeiro grau. Isso é característico da de primeiro grau. Na de segundo grau, o que seria mais característico? Seria a bolha, né? A formação das bolhas. Então, uma pele mais rosada, que vai estar afetando a queimadura, a parte da epiderme, uma parte da derme, e vai ter a formação das bolhas dos flectêmios, né? Então, a grande característica dessa de segundo grau, da queimadura de segundo grau, é a formação das bolhas. E a partir dessas bolhas, a gente vai estar sabendo identificar se é algo mais superficial ou é uma queimadura mais profunda. Se for superficial, essa bolha ela vai estar mais rosada, mais úmida e vai estar dolorida, né? Dolorosa, vai ser dolorosa. Se for mais profunda, essas bolhas, vai ter a base da bolha ela vai ser branca, tá? Vai ser seca, vai ser indolor, vai ser menos dolorosa, né? Quanto mais profunda, menos dolorosa. E vai estar tendo uma restauração dessas lesões entre 7 e 21 dias, certo? Então, presta bem atenção. Por mais que ela seja profunda, tá? Aqui é de segundo grau. Por quê? Porque ela vai estar apresentando a bolha. E aí, essa bolha vai ser uma bolha branca, seca, indolor, certo? Terceiro grau, ela vai apresentar, vai ser afetada a epiderme, a derme e ainda estruturas adjacentes, né? Como músculos, tendões, ossos, tá? Geralmente ela é indolor, justamente porque já passou, já as células das terminações nervosas já foram atingidas e estão mortas, né? Por isso que não tem como sentir dor. E existe a presença de placa que é esbranquiçada ou enegrecida. Então, veja que além de atingir todos esses níveis mais profundos da pele, vai existir uma placa esbranquiçada ou enegrecida com uma textura corácea, tá? E essa pele ela não vai reptilizar, vai necessitar de enxertia de pele, tá? E essa enxertia de pele também pode ser indicada para a de segundo grau. Então, o que seria característico dessa de terceiro grau? A parte que ela afeta a epiderme, a derme e estruturas adjacentes mais profundas, ela vai ser indolor e apresentar uma placa esbranquiçada ou enegrecida, né, com a textura mais corácea. Então, essa seria a diferenciação. Ah, mas será que não pode de jeito nenhum sentir dor, porque a terceiro grau vai ser sempre indolor? Bem, quanto mais tiver profundidade, mais vai ser indolor. Mas pode sentir dor, né, ao redor, porque não vai ser toda a lesão que vai ser de terceiro grau, né, pode ter uma extensão maior, que vai ter lesões de segundo, lesões de primeiro, né, vai depender de cada lesão. As queimaduras, o que acontece? A gente vai precisar não só observá-los, mas ao observar, a gente também vai precisar classificar essas queimaduras. Só que o que acontece? O primeiro socorro, o primeiro cuidado a ser prestado, deve vir antes desse cálculo, dessa porcentagem da área queimada, certo? Então, como a gente viu lá em SBV, né, do Esporte Básico de Vida, antes de qualquer coisa dentro de uma queimadura, a gente precisa fazer a avaliação dessa cena e ver se aquela cena está segura para a gente poder estar fazendo o atendimento à nossa vítima. Então, primeiramente, a segurança do local. Para você, enquanto socorrista, para a vítima, para os transeuntes, para a sua equipe, se estiver lá. E aí a gente não pode entrar sem proteção naquela cena, de jeito nenhum, né? Sem ter um protetor térmico, sem ter uma roupa específica, sem ter, se for uma queimadura por eletrocução, por choque elétrico, sem ter um material que não seja condutor. Então, não se deve entrar na cena sem estar devidamente protegido. Então, ter sempre também cuidado com pessoas que estão com o corpo em chamas, porque essas pessoas elas só querem ser socorridas, né? Então, ela quer que aquele fogo apague, que aquilo passe. Então, pode ser que ela venha para cima de você e você também se torne mais uma vítima. Então, se for algo que esteja em chamas e você consiga se comunicar, o que você vai fazer? Vai pedir para ela deitar, para ela rolar no chão, né? Porque assim ela vai conseguir apagar as chamas do corpo dela. Se você não conseguir se comunicar com essa pessoa, o que a gente faz? Procura um cobertor, alguma coisa que a gente consiga abafar o corpo dessa pessoa, para que as chamas sejam apagadas.
E aí a gente precisa chamar um pessoal especializado, o corpo de bombeiros, por exemplo. Se for uma queimadura que a gente consiga lavar, né? A gente vai lavar com água fria, corrente, por 20 minutos, tá? Então não é água gelada, não é com gelo, é água em temperatura ambiente, água fria, tá? Por até 20 minutos, água corrente. E aí, essa pele a gente precisa estar observando ela, né? Porque ela pode inchar, ela pode se estender ainda mais a queimadura. Então a gente precisa cobrir essa queimadura, nessa lesão, mas com um material que seja limpo, seco, que não deixe resíduos na pele e que não seja aderente. Geralmente o pessoal usa o papel filme, né? Porque ele é transparente, a gente consegue ver a lesão. Ele não adere à pele e não deixa nenhum tipo de resíduo. E aí, além disso, a gente também precisa aquecer esse paciente, né? Por mais que ele esteja numa temperatura elevada, mas aí a gente precisa também aquecer para manter a temperatura do corpo. E o que eu não posso fazer diante disso? Eu não posso, como a gente já viu, tirar roupas, né? Assim, com relação a roupas. Se a gente puder tirar as roupas, se essa pessoa estava em chamas, e a gente puder tirar depois que o fogo estiver apagado a roupa dessa pessoa, vai diminuir, né, a temperatura, certo? Mas eu não posso tirar a roupa dessa pessoa se ela estiver aderida à pele. Eu posso tirar o máximo que eu conseguir, mas se essa roupa estiver grudada à pele dessa pessoa, a gente não pode fazer a retirada, certo? Da mesma forma com objetos, coisas que estiverem grudadas à pele, a gente não pode fazer retirada. Se estiverem grudadas à pele, se a gente conseguir tirar, a gente vai poder tirar. Então, nunca usar gelo, porque aí o gelo também queima, o gelo também gera lesão, né? Então, nunca usar. Não furar bolhas, se por algum acaso tiver bolhas. Então, a gente não pode furar essas bolhas, tá? Porque a bolha vai estar gerando uma proteção até que se chegue no ambiente hospitalar para poder oferecer uma cobertura satisfatória. E a gente não pode também colocar nada por cima, então nada de pasta, nada de creme, nada de nenhum tipo de produto químico em cima. Ah, mas eu já tive uma queimadura, coloquei pasta e amenizou a dor. Justo. Porque na pasta tem um componente que ele alivia, né, com relação à sensibilidade, né? Mas só que na pasta não vai vir só esse componente, vão vir outros componentes químicos que podem estar agredindo ainda mais a pele. E aí, com relação a também pacientes que possam ter queimaduras por inalação, né? Então, como é que a gente vai estar observando pacientes que tenham queimaduras por inalação, a gente não consegue observar por fora essa queimadura. Mas esse paciente vai estar podendo apresentar sobrancelhas queimadas, cílios, vai estar barba pode estar queimada, pode apresentar fuligem no rosto. Essa pessoa também pode estar apresentando uma tosse, seja ela seca ou produtiva, né? Então, pessoas que foram expostas à fumaça, a alguma fumaça tóxica, a gente deve ter um cuidado maior. E tem que estar tendo um cuidado de até 24 horas com essa pessoa, porque a fumaça pode fazer com que gere edema, né? E esse edema pode estar gerando também a parada cardiorrespiratória. E aí eu trago a questão das grandes queimaduras, como é que a gente faz a leitura da porcentagem, né, da área total queimada. E aí, principalmente no adulto, que a gente vê aqui, olha, os membros superiores seriam a 9%, tá? 9% cada membro superior, né, a parte de cima, e a cabeça. Cabeça tanto na parte posterior quanto na parte anterior, né, anterior ou posterior, seria 9%. 18% seriam membros inferiores. E o tronco, no total, seria 36%. A parte posterior, né, a frente, 18%, e a parte anterior é a parte da frente, né, e a parte posterior é a parte de trás. Ou seja, a parte da frente, 18%, a parte que a gente tem tórax, abdômen, 18%, e a parte das costas, a parte posterior, seria também 18%, totalizando o tronco inteiro, 36%. Ah, mas só foi queimado a mão, tá? A mão por completo foi queimada. Então, o braço inteiro é 9%. Eu não tenho como botar 9% apenas na mão. Então, a gente divide em mão, antebraço e braço. Cada um fica a 3%. Se queimou apenas a mão, queimou a mão por completo, 3%. Ah, mas não queimou a mão por completo, queimou apenas o dorso da mão. Então, pega esse 3% e divide, fica 1,5%, né? 3% seria na sua totalidade, em volta, né?
a parte posterior e a parte anterior. Da mesma forma que a gente vai fazer com as pernas, né? A gente pode dividir em pés, pernas e coxa, e aí ficaria 6% cada uma. Isso ela no total, né? Dorso e posterior e anterior. E se por algum acaso fosse só o pé, seria com 11%. Se a perna é 18%, seria 6%, né? Se não queimou o pé por completo, queimou só a parte plantar do pé, então 3%, que é a metade de 6%. Da mesma forma, a gente vai ter no dorso, ou no tronco, né? O tronco não é 36% no total. Ah, mas não queimei o tronco por completo, queimei só a parte anterior do tronco, a parte da frente do tronco. Então, foi 18%. Mas não queimei o tronco todo. Foi só a parte do tórax. Então, metade 18, 9%. Não é tronco e abdômen é 18%. Se foi só o tórax e abdômen, 18%. Se foi só o tórax, então 9%. Ah, mas não queimei o tórax por completo. Queimei só uma parte. Queimei a parte de hemitórax, metade. Então, metade de 9%, 4,5%. E assim sucessivamente. E da mesma forma, a gente tem crianças e bebês. E é chamado de regra dos 9, né? Todos são multiplicadores de 9. E temos as áreas nobres como olhos, orelhas, face, pescoço, as articulações, os órgãos genitais, ossos, músculos e nervos são áreas nobres. E aí, como a gente viu, somando tudo isso, seria que dá 100%. Somando tudo, dá 99%, sobra aquele 1%, né? E aí seria 1% dos genitais, tá? Com relação à gravidade dessas queimaduras, nós temos pequeno, médio e grande queimado. O pequeno, você quando ocorrer lesões de primeiro grau, né, em qualquer extensão do corpo, e lesões de segundo grau que atinjam 10% de superfície corporal de adulto e 5% de criança. Então, seria um pequeno queimado. Um médio queimado seriam queimaduras de segundo grau que acometam de 5 a 10% da superfície de uma criança, corporal da criança, e de 10 a 20% da superfície corporal de um adulto, tá? Ou também de terceiro grau, que atinjam até 10% em adultos, sem comprometer face, mão, períneo e pé, né? Sem comprometer essas áreas. Além de qualquer queimadura que envolva mão, pé, face e pescoço ou axila, tá? Então, até 10% em adultos no médio queimado. O grande queimado podem ocorrer queimaduras de segundo grau, sendo mais de 15% em crianças e 20% em adultos. De terceiro grau, se for mais de 5% em crianças e 10% em adultos. Queimadura de períneo em qualquer idade seria de grande queimado, tá? De uma gravidade alta. E uma queimadura por eletricidade, por terceiro grau, também em mão, pé, face, pescoço e axila, é considerado como um grande queimado. O tratamento, como é que a gente deve prestar o primeiro socorro a essas pessoas? Então, primeiro a gente precisa interromper o processo de queimadura, seja ela elétrica, por térmica, por agentes químicos ou não, né? A gente precisa interromper aquele processo de queimadura, precisa fazer o resfriamento daquela pele, precisa remover roupas, joias, anéis, piercings, próteses, o que puder ser removido, desde que não esteja aderido à pele do paciente, e cobrir essas lesões com tecido limpo, seco, que não deixe nenhum tipo de resíduo, fiapo, por exemplo, e que a gente consiga não seja de forma aderente à pele, e que a gente consiga estar avaliando essa ferida. E aí, né, dentro das queimaduras, né, em específico, eu trago a eletrocução para vocês, né? Então, o que seria essa eletrocução ou o choque elétrico, né? Seriam os efeitos provocados no organismo quando a energia elétrica vai percorrer o nosso corpo na tentativa de encontrar um menor caminho para atingir o solo. Nós temos dois tipos de choque elétrico, né? Por contato direto e por contato indireto. Por contato direto seria justamente quando existe o contato da pele com esses condutores energizados de uma instalação elétrica que deveria estar isolado e não estava, né? Então, se existe um contato direto com aquele local que está energizado e a gente não tem nenhum tipo de proteção, né? Foi contato direto, então existe aí o choque por contato direto. Por contato indireto, é quando essa pessoa, essa vítima, ela vai entrar em contato com partes metálicas que são condutoras de eletricidade
que deveriam estar sem tensão, mas que por alguma falha no isolamento acaba acumulando uma carga, né? Durante esse contato e vai tender a percorrer o tecido do organismo na tentativa de sair o mais rápido possível. Então, a gente sempre vai ter lesões de entrada e de saída. A ação lesiva ela vai depender do meio em que essa corrente foi gerada, foi recebida e do tipo que seria essa corrente elétrica. Então, quanto melhor for o condutor, quanto melhor for o material que vai estar fazendo a condução dessa eletricidade, menor vai ser a resistência de passagem de corrente elétrica, portanto, vai ser maior a descarga no organismo. Então, uma pessoa que sofreu um choque elétrico dentro da água, com os pés descalços, com as mãos desprotegidas, com a roupa molhada, com uma ferramenta que é de metal, então são materiais que conduzem muito bem a eletricidade. Então, lógico que a descarga no organismo vai ser maior. Então, o que essa pessoa pode estar apresentando quando a gente chega no local? Pode estar apresentando confusão mental, convulsões, perda de consciência, queimadura na pele no local de entrada e de saída da corrente elétrica do corpo, uma presença de fratura em vários locais, em virtude da contração muscular, que vai ser muito violenta, provocada justamente por essa corrente elétrica. Pode ter também o pulso fraco, irregular, gerando uma parada cardiorrespiratória, né, justamente por essa descarga elétrica. E aí é uma imagem ilustrativa de quando um fio, por exemplo, desencapado, que está conduzindo a eletricidade, entra em contato com a nossa pele. Então, quais seriam as medidas de primeiros socorros que a gente pode estar tendo diante de uma situação como essa? Então, primeiro, eu não posso tocar essa vítima até que ela esteja separada, até que ela esteja separada dessa corrente elétrica, certo? Eu preciso desligar essa corrente elétrica, se for possível, e usar materiais que não sejam condutores, né, para afastar se tiver algum fio perto daquela vítima. Então, material que não é condutor, por exemplo, a borracha, tá? A madeira. Certificar que os nossos pés eles não vão estar diretamente com o material condutor. Não vou estar pisando em água, em materiais que tenham ferro. E aí, uma observação é que as vítimas que são atendidas por raio, a gente pode tocar nelas, porque elas não retêm eletricidade, certo? Eu preciso avaliar sempre aquela vítima, porque essa pessoa pode entrar em parada cardiorrespiratória, e eu preciso iniciar RCP, e também chamar por ajuda, né? Para que essa vítima possa ser transportada para o hospital. E aí, no Manual Operacional dos Bombeiros, do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, em 2006, foi o que eles fizeram. Eles dividiram o atendimento para pessoas que têm experiência, para pessoas que ainda não têm experiência de lidar com esse tipo de ocorrência. Então, pessoas que não têm experiência, como é que elas devem fazer? Observar sempre a segurança do local, levando em consideração a presença de fios, de superfícies molhadas, de eletrificadas. Se houver segurança, então a gente vai tentar desconectar a fonte elétrica. Manter sempre vias aéreas desobstruídas da vítima, sobretudo se a vítima tiver rebaixamento desse nível de consciência. Se o evento ele for seguido de queda, a gente não pode tentar movimentar a vítima, né, porque a gente não sabe o tipo de lesão que essa vítima tem. Não mover a cabeça dessa vítima, nem mesmo para apoiar com o travesseiro. Não oferecer à vítima nada para comer ou beber. Sempre permitir que essa vítima assuma uma posição mais confortável para ela e tentar tranquilizar a vítima e acalmá-la se ela estiver consciente. E pedir ajuda para a pessoa próxima ou, se necessário, contactar órgãos como o SAMU, a Polícia Militar, os bombeiros, né? Ou seja, um socorro especializado. Se você tiver algum tipo de treinamento, se for um atendimento especializado para aquele paciente, o que a gente vai fazer? Vai priorizar a segurança de todos os envolvidos na cena, desligar e afastar a fonte de energia dessa vítima, né? Ou afastar a vítima daquela fonte. Manter as vias aéreas pérvias, avaliar e tratar queimaduras, se houver. Localizar o ponto de entrada e de saída dessa corrente elétrica, já para tratar aquela lesão. Prevenir o choque e fornecer oxigênio a 15 litros por minuto.
observar o padrão dos sinais vitais e iniciar a RCP, caso seja necessário, identificando também as lesões para poder tratar, né, com relação a fraturas, hemorragias, TCE. Lesões relacionadas ao meio ambiente, eu trago para vocês dois tipos de lesões, né, os envenenamentos e as intoxicações. Os envenenamentos também podem ocorrer por intoxicações agudas, vai ocorrer quando a pessoa inala, ingere algum tipo de substância tóxica ao organismo, ou essa substância entra em contato direto com a pele. Então, existem substâncias que, se em pequenas dosagens, elas não causam nenhum tipo de dano, porém, quando administradas em grande quantidade, elas são maléficas, como é o caso dos medicamentos. Então, os envenenamentos eles podem ocorrer por ingestão, inalação e contato. Né? Ingestão, como a gente pode ver nas imagens. Né? Ingestão, quando um bebê, por exemplo, pega algum tipo de produto químico de limpar a casa, né? E acaba ingerindo. Por inalação, normalmente, geralmente, é por gases, né? Então, se a pessoa teve um incêndio, por exemplo, e inalou muita fumaça. Por contato, caso entre em contato com a pele ou com os olhos. Como é que eu devo fazer a abordagem, né, o atendimento a essa vítima de envenenamento? Primeiro, a gente deve verificar se o local ele está seguro, procurar identificar a via de administração e qual foi o veneno que essa pessoa tomou, certo? E estar sempre preparado. Aliás, abordar a vítima como de costume, se identificando e fazendo a abordagem primária. Estar sempre preparado para interferir com manobras com relação à liberação de vias aéreas e de RCP, caso seja necessário. Proceder ao exame secundário, remover a vítima do local, né? Porque existem situações em que a vítima deve ser removida imediatamente para diminuir a exposição ao veneno e preservar a segurança da equipe. De acordo com as últimas diretrizes, né, para o tratamento de intoxicação e envenenamento, as propostas pela American Heart Association e a Cruz Vermelha Americana, as vítimas intoxicadas elas não devem beber nada, nem mesmo água ou leite. Então, nada deve ser dado para essa pessoa ingerir. Os socorristas não devem oferecer carvão ativado, xarope, de IPECA para a vítima, a não ser que seja recomendado pelo Centro de Controle de Intoxicação. Ou seja, na dúvida, não dê nada para esse paciente tomar ou ingerir. Não induzir essa pessoa a vômito, né? Porque se a vítima tiver ingerido derivados de petróleo, como querosene, gasolina, ou até mesmo substâncias que sejam corrosivas ou cáusticas, como o ácido muriático, né? Então, ácidos ou bases, também não se deve provocar o vômito, né? Se essa pessoa tiver com alteração de consciência, isso é lógico. Para não voltar, né? Para a pessoa não se engasgar, para a pessoa não ter aquele líquido correndo novamente, aquele caminho. Guardar as embalagens de produtos ou restos de substâncias, até mesmo conteúdos vomitados, para facilitar a identificação do veneno e do tratamento adequado. Em caso de contato com a pele, com os olhos, lavar sempre a região atingida com bastante água, corrente e limpa, certo? E o melhor a ser feito é remover a vítima para o hospital o mais rápido possível. O envenenamento, ele é um dos casos em que o socorrista ele pode remover, né, aquela vítima de forma mais rápida, sem aguardar o suporte avançado. E aí, com relação às intoxicações, certo? Então, o que seriam essas intoxicações? O que seria uma intoxicação? É um conjunto de sinais e sintomas que vão surgir pela exposição a determinadas substâncias, sejam elas químicas, tóxicas, para o organismo, como remédios em doses excessivas, picadas de animais venenosos, metais pesados, como chumbo, mercúrio, ou até mesmo a exposição a inseticidas e agrotóxicos. Então, existem dois tipos de intoxicações, a exógena e a endógena. Então, a exógena, ela é quando essa substância, ela está no ambiente, né? Ela é capaz de contaminar através de ingestão, de contato com a pele, de inalação pelo ar. Então, geralmente, a intoxicação exógena acontece por uso excessivo de antidepressivos, analgésicos, picadas de animais venenosos, né? Produtos químicos. Então, veja que é algo que estava fora do corpo, é algo exógeno, algo que estava no ambiente e acabou ocorrendo a intoxicação. Na intoxicação endógena, ela é causada pelo acúmulo de substâncias que são maléficas
para o nosso corpo e é produzido pelo nosso próprio corpo, como a ureia, né, por exemplo, mas que costumam ser eliminadas através da ação do fígado, de filtragem pelos rins, e podem ser acumuladas quando estes órgãos apresentam uma insuficiência. Então, a intoxicação endógena é o acúmulo de substâncias que geralmente são, como é que eu posso dizer, eliminadas, né, pelo nosso próprio organismo, só que por alguma deficiência em algum desses órgãos que fazem essa eliminação, acaba acumulando. Então, é algo do nosso próprio corpo. É uma intoxicação endógena, diferente da exógena que vem do ambiente. Além disso, essa intoxicação ela pode ser aguda ou crônica. Aguda, quando trouxer sinais e sintomas após um primeiro e único contato com aquela substância, e crônica, quando existe um período prolongado, né, de exposição àquele agente tóxico por muito tempo, né? Passou muito tempo sendo exposto e aí se tornou uma intoxicação que já veio de muito tempo, uma intoxicação crônica. Aguda é quando é rápido, você tocou naquele objeto ou inalou aquele ar, aquela fumaça, ou entrou em contato com um produto químico e aí você teve aquela intoxicação, então foi uma intoxicação aguda. Já a crônica precisa que você esteja exposto por muito tempo para que ocorra a intoxicação. Quais são os períodos da intoxicação? Né? Existe um período chamado subclínico e um período clínico. O subclínico é quando não existe ainda manifestações clínicas visíveis, mas existe uma história de contato direto, um contato indireto dessas substâncias químicas. Então, a definição das ações de saúde vai depender das características da substância química e da exposição. Então, já existiu no subclínico, existiu uma exposição àquele produto, por exemplo, mas ainda não apresenta nenhum tipo de sinal. Então, esse é o período subclínico da intoxicação. O período clínico seria justamente quando a vítima, começa a apresentar sinais, sintomas, existe um quadro clínico evidente, né? Que aí a gente vai conseguir tratar, vai poder gerar uma ação de saúde melhor de acordo com aqueles sinais, né? Sinais e sintomas. Muitas vezes, a exposição múltipla com relação à sintomatologia, ela pode ser inespecífica, principalmente na exposição de longo prazo. Então, como já vem sentindo, já foi exposto por muito tempo, né, por vários anos, e aí já vem apresentando alguns sintomas que a gente não consegue identificar tão facilmente. Por isso, pode acontecer também no clínico. Então, como é que pode estar ocorrendo a questão da intoxicação? Por ingestão, inalação, injeção e contato. Essas são as formas de ser intoxicado, né? O que é que geralmente o pessoal que está intoxicado apresenta? Os batimentos cardíacos ficam muito acelerados ou ficam bastante lentos. Existe um aumento ou uma queda na pressão arterial, aumenta ou diminui as pupilas, né, o diâmetro das pupilas, o suor pode ficar mais intenso. Existe a vermelhidão nos ferimentos da pele, alteração visual, como o borramento da vista, né, da visão, a turbação, o escurecimento, a falta de ar, vômitos, diarreia, dor abdominal, sonolência, alucinação e delírio, a retenção ou a incontinência urinária e fecal, a lentificação e a dificuldade para realizar movimentos. Então, veja que existem vários sintomas que podem nos levar a identificar uma intoxicação, né, no paciente. Então, como é que deve ser feito os primeiros socorros com relação à intoxicação? Primeiro, a gente deve ligar, né, para o SAMU, para 192, para pedir socorro. Em seguida, a gente também pode estar ligando para o Centro de Informações Antiveneno, né, para receber algumas orientações, se a gente tiver como, né, com relação até que o médico chegue. Afastar o agente tóxico, né, lavando com água, caso esteja em contato com a pele, ou mudando o ambiente, caso esteja inalado. Se for lavar com água, né, sempre prestar muita atenção para que aquela água contaminada não entre em contato com a pele que não está contaminada, para não trazer mais lesões. Manter a vítima deitada em posição lateral, caso ela perca a consciência. Procurar sempre informações sobre a substância que provocou aquela intoxicação. E evitar sempre dar líquidos para essa pessoa ingerir, né?
além de evitar vômitos, né? Porque se a pessoa tiver ingerido algo corrosivo, já entrou corroendo, vai voltar corroendo da mesma forma. Agora a gente entra na parte de hemorragias, tá? E o controle dessas hemorragias. Primeiro a gente precisa entender o que é hemorragia, né? Então, a hemorragia é o extravasamento de sangue desses vasos sanguíneos ou das cavidades do coração, podendo provocar estado de choque hipovolêmico, né? Hipo, pouco, de volêmico, de volemia. Então, uma baixa volemia, pouco sangue, diminuição do volume sanguíneo. E também o óbito, né? Podendo gerar óbito. A hemorragia, ela pode ser externa, tá? Quando o sangue sai para fora do corpo, ou ela pode ainda ser interna, tá? Quando o sangue sai de dentro dos vasos sanguíneos, porém ele fica preso no corpo. E aí pode ser uma hemorragia interna e externa, como a gente já viu. Externa é aquela na qual a gente vê o sangue, né? O sangue é eliminado para o exterior do organismo, para fora do corpo. E pode acontecer em qualquer ferimento externo, né? Ou quando se processa nos órgãos internos que se comunicam com o exterior. Como, por exemplo, existiu uma hemorragia interna em um órgão que é interno, mas aí esse sangue a gente conseguiu ver porque ele foi exposto, ele foi jogado para fora por meio de quê? Por meio do tubo digestivo, né, por meio de vômito, por meio dos pulmões, por meio de vias aéreas, tá? Então, desde que o sangue seja externado, é uma hemorragia externa. Se não fosse existir um extravasamento do sangue da cavidade pré-formada no próprio organismo, como o peritônio, na pleura, no pericárdio, nas meninges, uma cavidade craniana ou até mesmo na câmara do olho, ou seja, desde que o sangue fique preso no corpo, é uma hemorragia interna. E aí existe a diferença dessas hemorragias. Nós temos hemorragias arteriais, venosas e capilares. A hemorragia arterial, ela é quando o sangue ele vai sair em jato, né? Porque é na artéria, né? A artéria está levando, aliás, está trazendo o sangue, né? Está bombeando o sangue para o resto do corpo. Então, é um sangue rico em oxigênio, tá? Então, a hemorragia vai vir ou vai ser forte, né? O sangue vai vir forte em jato pulsátil e uma coloração vermelho vivo, justamente porque ele é um sangue que vem oxigenado. Já as hemorragias venosas, vai ser aquela hemorragia em que o sangue é mais escuro, né? Porque tá levando um sangue cheio de gás carbônico para poder o pulmão oxigenar para poder voltar pela artéria. Então, é por meio das veias. Então, vai ser um sangue mais escuro, que não vai ter muita força. Então, o sangue vai escorrer pela ferida. Então, nas hemorragias venosas, a gente vai ter um sangramento mais escuro, né? Porque vai ser rico em gás carbônico e vai ser vai escorrer, né? Vai ser um sangramento mais lento, diferente da arterial, que vai ser em forma pulsátil. Já a hemorragia capilar vai ser quando vai atingir apenas vasos, né? Atingir apenas os capilares e o sangue vai escoar também de forma lenta. Normalmente vai ser em uma cor menos viva do que o sangue arterial. E aí aqui, ó, eu trago para vocês darem uma olhada, né? O sangue com a hemorragia arterial, né? Vai vir em vermelho vivo, pulsátil, né? Então, aqui na primeira parte do braço, ó, veja que existe os jatos, né? Está sendo ejetado de forma bem significativa, né? Para fora, tá? Então, sai de forma pulsátil, em jatos, em vermelho vivo, porque é um sangue arterial cheio de oxigênio. Na venosa, veja que não existe esse jato, né? Já vai ser um sangue que vai sair, mas vai sair de forma que vai estar escorrendo no membro. E vai ser um sangue mais escuro, porque é um sangue venoso. E o capilar vai ser muito simples, muito pouco. Vai ser um sangue que vai ser mais escuro também, porque não é um sangue arterial, né? Mas vai ser um sangue em menos quantidade e que vai ser também escoando, deslizando na pele, né? Não vai ser em jatos. Como a gente já viu, a hemorragia de forma venosa, né? Ela vai vir de forma contínua, com vermelho escuro, né? Podendo ser abundante. A hemorragia externa, ela vai ocorrer devido a ferimentos abertos, onde o sangue ele vai ser eliminado para o exterior do organismo, como a gente já viu. Quando o corpo ele perde sangue na hemorragia, vai existir um efeito compensatório, né? Redistribuindo o fluxo sanguíneo para os órgãos mais importantes, como coração e cérebro. Dessa forma,
As regiões periféricas, como rins, pele e órgãos, eles vão sofrer com a falta de sangue e, consequentemente, de oxigênio. Entendendo esse raciocínio, a gente vai poder ver que vai poder identificar sinais e sintomas de hemorragia que seriam secundários a essa falta de volume sanguíneo, como agitação, palidez, sudorese, né, que é o excesso de suor, a pele fria, o pulso acelerado, acima de 100, a hipotensão, a sede em excesso, a fraqueza, a alteração do nível de consciência, o estado de choque, certo? Então, tudo isso a gente vai poder estar percebendo numa pessoa que está com hemorragia externa. O pulso ou a frequência cardíaca, ela vai ficar aumentada, né, tentando compensar o volume do sangue reduzido, ou seja, o coração bate mais vezes para tentar atender a demanda daquele corpo por nutrientes e oxigênio pela falta de sangue. Então, esses batimentos vão estar mais rápidos, né, vai ter um ataque cardíaco, vamos por assim dizer, porque tem pouco sangue, está chegando pouco sangue. Então, o coração tenta compensar bombeando mais, batendo mais vezes. A hemorragia interna, ela vai ocorrer quando existe uma lesão do órgão interno, né, e o sangue se acumula em uma cavidade do organismo, como o peritônio, como a gente já viu, a pleura, as meninges. Então, vai se difundir nos interstícios dos tecidos, né? Geralmente a gente não consegue ver, né, o sangramento justamente porque ele é interno, mas a gente tem sinais e sintomas de hemorragia interna que podem ser os encontrados também na hemorragia externa. Então, contusão, dor abdominal, rigidez daquele local, né, do abdômen, por exemplo, se for uma hemorragia no abdômen, ou uma flacidez dos músculos abdominais também. A eliminação do sangue através de órgãos que vão se comunicar com o exterior. Também pode ser uma forma de entender que ali tem uma hemorragia externa. Interna. Quando vai sair sangue pelo nariz, né, pelo pavilhão auditivo, pelas vias urinárias, por meio de vômito ou tosse que tenha sangue. Então, foi um local que a gente conseguiu ver que pode ser eliminado. Então, quer dizer que internamente existe uma hemorragia. E aí, como é que a gente faz o controle de algumas hemorragias, né? Então, existe esse programa de performance de técnicos de saúde que atua em nível pré-hospitalar, ou seja, nesse atendimento de primeiros socorros, desenvolvido pela Associação de Emergência Médica e Técnica, em parceria com o Comitê de Trauma do Colégio Americano, né? Nós temos o PHTLS, né? Que foi desenvolvido e divulgado com relação à matéria de informação. Então, o PHTLS, né, é aquele suporte que nos dá as diretrizes de o que a gente fazer e o que a gente não fazer diante de uma pessoa com hemorragia, por exemplo, nesse caso. Então, nós vamos ter algumas técnicas de controle dessas hemorragias, né? Quais são as técnicas? Pressão direta sobre o ferimento, elevação de membro, compressão de pontos arteriais e também o torniquete. Então, vocês vão ver que nós temos algumas técnicas que não são utilizadas e outras que a gente ainda utiliza. Por exemplo, a pressão direta sobre o ferimento, tá? É justamente essas 3 primeiras imagens que a gente pode ver aqui, né? Que a pessoa está comprimindo diretamente o ferimento no braço dessa vítima. Então, como é que a gente vai poder estar fazendo essa técnica de pressão direta sobre o ferimento? A gente vai colocar a mão com a luva diretamente, né, como chamamos de expressão direta, diretamente sobre o ferimento, fazendo o quê? Uma pressão sobre esse ferimento, né, apertando a ponto dessa hemorragia dela cessar, né? Então, vai fazer uma pressão com a mão, que pode ser também substituída por um curativo, por uma atadura, por uma gaze, né? Desde que se faça a compressão desse local. E aí, a interrupção precoce dessa pressão direta ou a retirada desse curativo que foi colocado, ele pode remover o coágulo que foi recém-formado, reiniciando novamente a hemorragia. Então, a gente vai fazer pressão direta naquele local, certo? Seja com a mão ou com uma gaze, né, que a gente vai passar a atadura, fazendo ali uma pressão naquele local,
E aí a gente não pode tirar assim que estancar, né? A gente deve deixar por um tempo para que quando a gente retirar o coágulo que foi formado não seja retirado, causando uma nova hemorragia. Segundo, a elevação de membro, tá? Então, a pressão direta sobre o ferimento, como eu vim falando, ela é uma técnica das técnicas que é utilizada, tá? Já a elevação de membro, a gente não utiliza muito mais, tá? A elevação desses membros para conter a hemorragia. Então, essa técnica, ela é contraindicada pelo PHTLS, tá? Por aquele manual que nos dá as regras, as normas que a gente deve seguir. Então, ela é contraindicada por não ter estudos que comprovem a sua eficácia, né? Além de ser prejudicial em caso de fratura, né? Porque se tiver fratura e você for mover, pode ocasionar mais outras lesões. Mas a gente precisa saber qual é a técnica e como é que se faz, né? Então, eleva-se o membro, assim como na foto, eleva-se o membro de modo que esse ferimento fique acima do nível do coração. E aí essa técnica, ela pode ser usada em conjunto com a pressão direta, né, nas hemorragias de membro superior ou inferior. E aí os efeitos da gravidade, ela vai ajudar a diminuir a pressão do sangue, auxiliando no controle dessas hemorragias. Mas a gente deve sempre lembrar que essa técnica, ela só deve ser empregada se não houver suspeita de fratura, entorse ou luxação. Por isso que ela não é recomendada, porque nem sempre a gente tem como saber, né, adivinhar. A elevação de membro nem sempre ela não é recomendada, né? A compressão dos pontos arteriais também não é recomendado pelo PHTLS, certo? Então, não é recomendado. Mas, quando é utilizada, né, para a gente saber como é que se faz essa técnica, ela é contraindicada, como a gente já sabe, né? Mas, caso precise ser feita, a gente deve fazer como na imagem, né? Comprimir a artéria que passe rente, ou que seja, que passe perto da superfície do corpo, próximo à estrutura óssea, né? Fazendo com que o fluxo de sangue ele diminua, facilitando assim a contenção da hemorragia. E essa técnica ela deve ser utilizada, certo? Após a pressão direta, ou quando a pressão direta com a elevação de membro tenha falhado. Então, no membro inferior, o ponto de compressão, geralmente, como a gente pode ver na imagem, é a artéria braquial, certo? Conforme na figura, como a gente pode olhar aí. E no membro inferior é a artéria femoral, tá? E aí a gente vai estar fazendo a compressão desses pontos, dessas artérias, tá? Para que impeça o fluxo de sangue. Só que aí, se impedir por muito tempo, pode gerar gangrena também no membro. Por isso que não é recomendado nem a elevação de membro, né, pela questão das fraturas, entorses e luxações, nem a compressão dos pontos arteriais. E na sequência nós temos o torniquete. O primeiro cuidado a ser dado em caso de hemorragia externa por acidente é prioritariamente cobrir o sangramento, apertando com firmeza o vaso afetado para que reduza o sangramento e as consequências dessas perdas sanguíneas. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer em uma hemorragia externa é fazer a compressão daquele local. Então, como é que eu devo seguir? O que eu devo tomar de conduta, né? Então, em um segundo momento, a gente vai precisar repor, né, as perdas sanguíneas por um meio de hidratação venosa, com um soro fisiológico, e a transfusão sanguínea. Então, primeiro eu vou expor o local do ferimento, efetuar a hemostasia, afrouxar as roupas, prevenir a perda de calor corporal. A gente não pode dar nada para esse paciente comer, beber, como a gente já viu em outros casos também. Vai ministrar oxigênio, se tiver disponível, né? E, se for necessário, de acordo com a saturação. Funcionar acesso venoso, fazer reposição de volume, certo? E estabilizar e transportar esse paciente. Isso tudo, se a gente tiver ali, a SAMU, por exemplo, ao nosso dispor, a gente vai estar fazendo isso. Então, mais uma vez, a primeira técnica a ser empregada em hemorragias visíveis é a pressão direta sobre o ferimento. Quais são as duas técnicas que podem estar sendo empregadas para a condição de hemorragia? A primeira é a compressão direta, né, no ferimento, e a segunda é o torniquete, que a gente vai ver agora. E aí, esse torniquete, ele só deverá
ser utilizado como um último recurso, tá? Ele pode ser usado, mas deixe como último recurso, tá? Somente para controlar sangramentos que sejam provocados por graves lesões, né? Por graves traumas nas extremidades. Quando todos os outros métodos de controle estiverem falhados. Mas aí a gente deve sempre lembrar que não se deve aplicar torniquete sobre áreas de articulação. Então, cotovelo, joelho, foi área de articulação, a gente não pode estar aplicando torniquete. Onde é que a gente vai fazer o torniquete, então? Acima da acima daquela articulação. Então, a localização mais segura e efetiva para a colocação do torniquete é cerca de 5 centímetros acima do local da lesão. Se ocorreu um pouquinho depois da articulação ou na articulação, então eu vejo 5 centímetros acima para poder estar fazendo o torniquete. Então, terá um prazo de até 120 minutos, ou seja, até 2 horas, né? 60 minutos, 1 hora, 2 horas, a gente pode estar com esse torniquete nessa vítima. Além disso, ele deve ser realizado com uma técnica adequada. A gente só deve utilizar o torniquete para amputação e esmagamentos, tá? Que são casos graves de traumas de extremidades. Se o torniquete for usado, como é que a gente deve usar? A gente vai pegar uma bandagem, assim como aqui nessa foto. Vou só ler para vocês. Uma bandagem larga, ela deve ser dobrada, né, até que fique aproximadamente 10 centímetros de largura. Então, a gente vai amarrar essa bandagem, ou essa atadura larga, 2 vezes ao redor da extremidade lesada, certo? Vai dar um nó firme nessa atadura e colocar um bastão de madeira ou algum outro material similar sobre o nó e vai dar outro nó por cima para deixar bem firme. Pode ser até uma caneta também, certo? Vai utilizar esse bastão de madeira como uma manivela para rodar e apertar aquela atadura, como a gente vai ver na imagem. E apertar o torniquete até que o sangramento pare, até que o sangramento cesse. Uma vez controlada a hemorragia, a gente não precisa mais rodar o bastão, mantendo sempre firme no lugar, tá? E é assim a imagem. Pega a bandagem, passa ela mais de uma vez em volta do braço, dá o primeiro nó, porque aqui não tá mostrando direitinho, né, nessa imagem. Mas aí dá para deixar mais firme, dá o primeiro nó, coloca esse bastão ou um lápis, alguma coisa firme, né, em formato de bastão, dá outro nó por cima para ficar ainda mais seguro e torce, tá? Torce até que o sangramento pare. O sangramento parou, a gente pode parar de fazer esse torniquete, de estar arrochando, de estar gerando mais pressão, certo? E aí eu posso ficar com esse torniquete nesse paciente por até 120 minutos. E aqui é só algumas formas de a gente estar fazendo a imobilização de membros, tá? Tanto de clavícula, quanto desses membros das extremidades, como os dedos, né? Quanto uma imobilização ulnar, radial, uma imobilização femoral, né? Que aí precisa pegar a perna toda, a imobilização de quadril. Então, essas são algumas formas de estar imobilizando. Mas as imobilizações de verdade, assim, é muito ruim de a gente estar vendo e explicando para vocês. Essas imobilizações a gente vai ver na prática quando a gente retornar, se Deus quiser, às nossas aulas, tá? E era isso, certo? Aí fica para vocês assistirem, se precisar, reassista a aula, porque eu sei que a aula realmente está um pouco mais extensa, mas é um conteúdo bom, é um conteúdo importante nessa área para a gente de primeiros socorros. E aí terminou o conteúdo, faz a atividade, né, a última atividade, para me enviar até sexta-feira. Lembrando que quinta, quem precisar, quem tiver alguma dúvida sobre o assunto, e não entendeu, que achou o conteúdo muito extenso, enfim, quinta-feira, quem tiver algum tipo de dúvida, a gente está se encontrando online, tá? Na aula online. E é isso. E até a próxima.